Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje mostro para vocês um tapete aqui que é sucesso de venda. E aqui eu estou fazendo o jogo, fiz um jogo de cozinha com a passadeira no tamanho de 2 metros. Vou passar para vocês aqui quanto que eu gastei de material, as medidas aqui certinho dessa passadeira de 2 metros, os tapetinhos aqui do jogo. E assim, já tem o passo a passo desse tapete aqui no canal. Você pode estar fazendo o tapete maior ou menor e com as dicas que eu já passei aqui para vocês como fazer a passadeira. Hoje eu vou dar mais dicas como eu fiz para chegar a 2 metros. Ali estão os materiais que eu utilizei, que sobrou, que eu fiz o jogo. Vou passar para vocês quanto que eu gastei de material também. E fique comigo até o final do vídeo, que eu vou passar para vocês tudo certinho, como vocês podem estar aumentando ou diminuindo, tá certo? E também o possível valor de venda para você estar vendendo esse jogo de cozinha. Então aqui eu vou aproximar para mostrar para vocês o tapete que eu fiz o passo a passo. Esse aqui ele ficou mais largo um pouco, porque eu aumentei aqui na quantidade de carreiras por conta da passadeira. A passadeira, como ela tem quase 2 metros de comprimento, faltou apenas alguns centímetros. E assim, para ela não ficar tão estreita, eu aumentei nas quantidades de carreiras aqui, entre um peludinho e outro, para que ela ficasse mais larga e ficar bem certinho. Ficou bem certinho. Então, aqui os tapetinhos tem 46 de largura por 72 de comprimento, tá certo? O passo a passo é o mesmo tamanho que eu iniciei, a quantidade de correntinha do passo a passo, porém eu só aumentei aqui na quantidade de carreiras aqui. O passo a passo eu faço com 4 carreiras. Aqui eu fiz com 5. Na passadeira eu fiz com mais carreiras, para ficar mais larga, tá certo? Então, assim, aqui o passo a passo é o mesmo do tapete, porém eu só aumentei aqui na quantidade de carreiras, tá certo? Aqui com o barbante. Qual foi a quantidade de material que eu gastei para fazer? Daqui a pouco eu vou abrir a passadeira para mostrar para vocês como que ficou. Olha aqui, eu abri ela aqui para mostrar para vocês, é porque eu estou filmando aqui no chão por conta do tamanho. Então, ela ficou com 1,96 m de comprimento por 46 de largura. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Aqui no centro, o tapetinho eu fiz com 4 carreiras do peludinho. Aqui eu fiz com 3 carreiras e aumentei aqui na quantidade de carreiras aqui. Então, ela ficou com 7. 3 carreiras do peludinho, 7 carreiras. E 2 carreiras aqui igual o tapete menor. E aqui eu fiz subir. O que eu fiz diferente só foi isso, tá certo? Então, assim, ficou com a mesma largura do tapetinho. 46 centímetros de largura por 1,90 m de comprimento. Tá certo? Aí, quantidade de material. Olha, gente, fiz com a cor castanha, o decore. Aqui também. Então, eu comprei 2 quilos de barbante. Gastei 1,3 kg, sobrou 700 gramas aqui do barbante. E o peludinho, quanto que eu gastei de peludinho? Então, eu comprei 4 novelos do peludinho, eu já tinha um aqui, ficou com 5, por isso que esse aqui tá sem mexer. Então, desses 4 que eu comprei, eu gastei 3 e um pouco do quarto, tá vendo o tanto que sobrou? Sobrou, usei bem pouco do quarto, porque eu fiz com 3 carreiras aqui, ó. Se eu tivesse feito com 4 carreiras, a mesma quantidade do tapetinho, teria usado mais do decore, né? Com certeza teria ficado bem mais pouco. Então, aqui eu utilizei bem pouquinho mesmo, só foi pra finalizar aqui a última carreira aqui. Mas utilizei bem pouquinho. Acho que sobrou quase um novelo inteiro aqui desse quarto novelo aqui do decore. Explicando novamente, porque eu fiz 3 carreiras. Se eu tivesse feito com 4, bem provável que teria ido quase todo o novelo ali do quarto, novelo do decore. Então, assim, utilizei 3 e um pouquinho do quarto. E aqui ficou 1,3 kg, gastei 1,3 kg, sobrou 700 gramas do novelo de 1 kg, que eu comprei 2 quilos, tá certo? Da cor castanha também. Como eu já expliquei para vocês que o tapetinho eu fiz a quantidade de correntinhas do outro, porém eu acrescentei na quantidade de carreiras aqui. Eu fiz mais carreiras para ele ficar mais largo. E também aumentou um pouco no comprimento.
A dúvida é a passadeira. Como é que eu vou fazer maior ou menor? Às vezes tem muitos comentários. Como que eu quero fazer um tapete desse aqui de 1 metro? Como que eu vou fazer para fazer um tapete de 1 metro? Aqui, gente, nessa medida aqui que eu fiz o passo a passo são com 4 carreiras. Então, ele ficou, a quantidade aqui ficou menor um pouco aqui na parte desse comprimento. Mas aqui eu tô medindo por esse meu aqui que eu fiz com 5 carreiras. O outro, um passo a passo, tem 4. Aqui, daqui onde eu fiz a quantidade de correntinhas, até aqui ele tem 23 centímetros. Então, 23, 46, né? De comprimento. 46, vai ficar com 46 de largura. Então, assim, quantas correntinhas eu iniciei? As mesmas quantidades. Então, aqui, para fazer de 1 metro, como que eu iria fazer? Para fazer com 1 metro de comprimento esse tapete. Então, o meu ficou com 23, 46. Então, assim, eu ia descontar 46 centímetros de 1 metro, que é 100 centímetros. Ficaria o quê? Então, assim, 46 para 1 metro, que é 100 centímetros, ficou 55. Então, a quantidade de correntinhas que eu vou iniciar para fazer 1 metro, 55 centímetros de correntinha, somando mais os 46 que eu quero de largura, vai ficar com 1 metro e pouquinho, né? 1 metro, 1,2 m. É melhor que você faça um pouquinho a mais do que você fazer a menos, porque eu sempre, quando a cliente vai lavar, os pontos, ainda mais se você tiver um ponto mais folgado, né? Quando mais você tem um ponto apertadinho, ele não vai dar tanta diferença. Mas se você tiver um ponto mais folgado, seu tapete, depois que a cliente lavar, ela vai diminuir um pouquinho. Então, seria interessante você fazer um pouquinho maior. Se você quer 1 metro, faça 1,4 m, 1,5 m, para que fique, quando a cliente lavar, fica mais aproximadamente 1 metro, tá certo, gente? Passadeira, a mesma medida tem 46 daqui pra cá. 26, na verdade, 23. Então, ficou com 46. 23 de cada canto vai dar 46, aqui a parte do comprimento e da largura. Para fazer aqui a quantidade de correntinhas que eu queria fazer, 1,90 m que a cliente me pediu, e eu queria fazer um pouquinho maior, eu fiz aqui com 150 correntinhas. 150 correntinhas, somando os 23 centímetros daqui e de lá, ficou com 1,96 m, tá certo? E assim, você vai somar. Mas primeiro, para você fazer a passadeira, se você estiver fazendo jogo de cozinha, seria interessante você fazer o seu tapetinho primeiro. Porque com base na medida do seu tapetinho, você vai fazer a sua passadeira. Porque aqui, cada artesã tem um ponto e a tensão do ponto varia no tamanho do tapete. E também o material que você está utilizando, né, gente? Cada barbante vai dar diferença. Aqui, depois de o seu pronto, você tem que medir de onde você iniciou, a partir das correntinhas até aqui, quantos centímetros que dá. O meu deu 23, se o seu dá mais ou menos, aí você vai saber quantas correntinhas você vai fazer lá na sua passadeira. Aqui, para fazer dos 2 metros certinho, ou passar um pouquinho, né? Porque quando a gente lava, ele dá uma diminuidinha um pouquinho no tapete, né? Que é algodão. Então, assim, aqui eu teria que fazer aproximadamente aqui 155 correntinhas, para dar 2 metros e passar um pouquinho, né? Passar uns 2 centímetros ou 3 centímetros. Então, aqui eu tinha que fazer 155 correntinhas. Eu fiz 150 e também pode você fazer 150 e acrescentar mais carreiras aqui, gente. Tá certo? Aqui eu fiz com 4, eu poderia ter 3 carreiras do peludinho, eu poderia ter feito com 4, igual o tapete. Se eu fizesse aqui a quantidade de carreiras, ele ia ficar mais largo e maior também no comprimento, tá certo? De acordo com você aumenta a quantidade de carreira, você vai aumentar seu tapete. E aqui, para chegar na quantidade que eu queria, eu aumentei aqui essas quantidades de carreiras, porque eu queria que minha passadeira ficasse um pouco mais larga, para ela ficar bem certinha. E ela ficou bem certinha, bem durinha, viu, gente? De agora você joga, ela fica. Ela não ficou embolando. O bico, fiz da mesma forma do tapetinho. No final, sempre tem que ter aqueles ajustes, às vezes, quando eu pulava 2 pontos, no final, para finalizar, tive que pular um para fechar. E assim você adapta aqui, de acordo com o bico, a quantidade de pontos que faltar, você adapta no bico. E o bico é fácil de fazer, bem fácil,
bem rápido e fica muito lindo, tá certo? Então logo estarei trazendo o passo a passo do jogo de banheiro para vocês neste modelinho também, que é um sucesso aqui de venda desse modelinho de tapete. Então, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.